Olá, meu irmão, olá, minha irmã, salve Maria Imaculada. Estamos aqui com mais um programa Viver com Fé e Saúde, agradecendo a você, meu irmão, que acompanha aí, você, minha irmã, né? Juntos aqui, a família da Milícia da Imaculada. Então, antes de qualquer coisa, né, nós precisamos entregar nas mãos da Mãe Maria para que ela leve, né, até o coração de Jesus os nossos pedidos, os nossos agradecimentos e, neste momento, o nosso programa, né? E eu quero colocar também as pessoas que precisam perdoar, sobretudo as pessoas que necessitam também pedir perdão, que Nossa Senhora possa, né, curar essas feridas, essa falta de perdão, que a gente possa colocar tudo no coração de Jesus, não é? Os nossos pensamentos, os nossos desejos. Vamos lá? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E é assim, meu irmão e minha irmã, sempre, né, que a gente possa realmente ter um olhar diferenciado das questões que vão nos aparecendo no cotidiano, né, na nossa vida. E aqui, como nós sempre pedimos a você que faça a sua sugestão de pauta também, hoje tem um tema muito importante, muito especial, sobretudo para a nossa espiritualidade. Nós falaremos sobre o perdão. E aqui de volta conosco, o Padre Reginaldo Padilha, ele que é redentorista, né? E que vai falar sobre esse tema muito relevante, sobretudo para a nossa fé católica, não, Padre? Tudo bem? Muito bom tê-lo aqui novamente conosco. Obrigado pelo convite. O perdão passa, né, pela questão da saúde também, uma saúde espiritual, saúde mental. É importante a gente saber vivenciar isso para melhor ser um cristão. Exatamente, sem sombra de dúvidas. É um sentimento, uma atitude, Padre, a questão do perdão? Olha, o perdão para ser um significado muito claro, muito tranquilo, para que as pessoas possam compreender, em primeiro lugar, ele é uma atitude consciente. Né? O ser humano reconhece que por um motivo ou pelo outro, ele errou. Né? E esse erro, ela traz uma consequência na vida da pessoa. E essa consequência, então, ela busca a reconciliação. Então, podemos definir que o perdão é um ato consciente do ser humano que procura a reconciliação diante de si, diante do outro e diante de Deus. A partir de uma reflexão. Exatamente. Né? E quando ele é dotado dessa reflexão, que ele observa realmente, de fato, que ele errou, e que há necessidade também de pedir perdão, sobretudo de perdoar, né, Padre? Também vem por conta de uma reflexão, As né? pessoas têm uma falsa impressão, Claudinha, de que perdoar é simplesmente como um carimbo, que tu bate, está tudo certo. Né? O perdão não se confere, perdão se aprende. Nós aprendemos a perdoar. O perdão, ela não é da noite para o dia, ela não é um ato mágico na vida do ser humano e na vida do cristão, mas ela é uma experiência. Nessa experiência, a primeira coisa é curar aquelas feridas que ficam com essa mágoa. Né? E cada pessoa reage de uma maneira. Tem pessoas, se você fala algo para ela, né, de repente você que está em casa, se alguém falou algo para você, se alguém falou algo que te magoou, você acolhe aquilo, fica com aquilo que é bom para você, aquilo que não é, entra por um ouvido e sai para o outro. Tem pessoas que absorvem melhor isso, que praticam melhor. Porém, tem outras que não. Outras vão segurando, vão guardando, né? E essa não experiência de exercitar, ela vai virando uma mágoa profunda no coração, até que você fica uma pessoa azeda. Né? E uma pessoa azeda não consegue ver a beleza da vida, não consegue ver a beleza do outro. Né? Então, e as coisas que são mal interpretados, a gente carrega pelo resto da vida. Se a gente for colocar os olhos certos, né, nessa questão do perdão, Padre, a gente pode dizer que também é um presente para a nossa vida. A questão da gente ter esse olhar diferenciado e perdoar o outro, né? Porque, como você colocou, vai ficar magoado, vai carregar essas dores, sobretudo emocionais, o peso que a pessoa carrega, né? E como é que vai levar a vida? Como é que vai ver o colorido da vida, né? Então, é colocar talvez um olhar o maior certo. ato de cura e libertação que existe é a experiência do perdão. Né? Não existe uma outra... Aliás, é muito bom deixar claro, Claudinha, que o amor e o perdão é algo que nos chancela para uma vida definitiva em Deus. Né? Jesus, ele é muito claro. Sereis conhecidos meus discípulos à medida que vos amarem e vos perdoarem mutuamente. Né? Então, o amor e o perdão são duas ações que andam juntas. Né? É impossível amar sem perdoar. E é impossível perdoar se não for pelo amor.
Sim. Né? Aquele que ama verdadeiramente sabe perdoar. E aquele que perdoa, ele não vai perdoar da boca para fora ou por um gesto, mas de coração, com amor, com carinho, com a bênção de Deus. Significa isso também que aquele perdão que de fato vem do coração, como o senhor colocou, que não vem da boca para fora, vem de fato do seu coração para você perdoar o outro. Não significa que perdoou, houve aquela questão, não significa que esqueceu. Não, o mas perdão significa... não exatamente. Perdoar não significa que você vai esquecer né, do mal que você vivenciou. Uma questão clássica, né, que abrange muitas famílias. Questão de traição, muitas vezes. Né? Tanto do lado feminino como do lado masculino, ninguém esquece. A pessoa traída, ela jamais vai esquecer. Ela vai perdoar, mas até ela reconquistar a confiança da pessoa e até mesmo a outra possibilitar essa oportunidade de querer dar confiança de novo, é um processo. Como eu falei no início do programa, é um processo que não é um passe de mágica. Né? Requer muito diálogo, muita tranquilidade, muita oração, muitas vezes, do casal que reza junto, né? A família que reza junta. Esse perdão ele pode ser alcançado mutuamente também. Então, assim, precisamos cada dia mais ter a consciência de que esse remédio chamado perdão, ele é uma experiência concreta, né? E que parte da pessoa que ama verdadeiramente. Quem ama é capaz de perdoar, seja o que for. Quem ama é capaz de perdoar, padre, mas não é fácil, né? É preciso esse momento da pausa, esse momento, sobretudo, da espiritualidade, voltar o seu pensamento, né? Ao que é do alto, das coisas que são de Deus, a espiritualidade, para ter realmente esse perdão de verdade, né? Com certeza. Jesus nos ensina muito na sua pedagogia, da maneira como ele exercitava o reino de Deus, ensinava. Porque ele vai trazer a experiência do perdão também vinculado com o coração. Não sei se vocês lembram da passagem, né? Que o vosso coração seja semelhante ao coração de uma criança. O coração da criança não é capaz de perceber a maldade ou de ficar guardando coisas no seu coração. Mas é um coração que é capaz de amar somente. Né? Com o ser humano, na nossa vida adulta, né? Muitas vezes nós precisamos também acolher isso com o coração de uma criança, mesmo por mais difícil que seja. Né? E volto a repetir, se você passa por alguma dificuldade que requer o perdão, em primeiro lugar, tenha paciência. Paciência não se compra no mercado e nem na farmácia, mas ela é uma atitude concreta do seu relacionamento com Deus. Né? A vida oracional, né? O perceber, o porquê que aconteceu, aonde aconteceu, de que maneira você foi prejudicada ou magoada, rezar esse sentimento e pouco a pouco exercitar essa experiência. E um detalhe especial também, aquele que por um motivo ou outro foi magoado, não é se isolando que vai se curar. Muitas vezes é você exercitando, olhar no fundo daquela pessoa, o que é mais difícil, né? Porque muitas vezes o feedback de alguém que fala mal de você, alguém que fez uma fofoca sobre a sua vida, a tendência do ser humano é se isolar dessa pessoa, né? Você deleta ela dos seus grupos de WhatsApp, você deleta ela do seu Facebook, das redes sociais, você deleta ela da sua vida. E dependendo da situação, se você permanece em uma comunidade, de uma pastoral, você evita aquela pessoa, evita até mesmo aquela igreja no horário de missa para não encontrar aquela pessoa. Isso não resolve, pelo contrário, só vai cultivando aquela mágoa. O importante é, se você passou por alguma fragilidade, alguma dificuldade com alguém, né? Resolva tranquilamente isso internamente no seu coração, reze bastante sentimento e numa oportunidade sadia, chama a pessoa, senta com ela, sem pedras na mão, né? Sem pedras para atacar e resolva o problema. Né? Apresente a ela a sua lamúria, apresente a ela aquilo que não foi bom para você, aquilo que te deixou chateada, porque a boa conversa também faz parte da experiência do perdoar. Exato. E o senhor colocou aí também, a paciência é fundamental, sobretudo com você mesmo, porque às vezes a pessoa não consegue observar e coloca a culpa no outro, né? Às vezes foi ela quem errou, né? Mas como eu vou perdoar o quê? Foi ele que me fez determinada coisa, né? Exatamente. Então não consegue reconhecer. Então é preciso essa paciência também, sobretudo contigo, de perceber que você também pode errar. Eu sempre prego, Claudinha, que ser santo não é não ter pecado. Ser santo é acreditar que nós não somos perfeitos, né?
A maior santidade que nós podemos acontecer no coração do ser humano é perceber a sua fragilidade. No fundo, a gente sabe qual é o calo que nos aperta, aonde nós precisamos melhorar. Agora é você dar passos significativos. De repente, também, na experiência do perdão, é necessário que você reconheça qual é a sua fragilidade que levou você a cometer aquele ato que deixou o outro mal. Né? Isso é importante, faz parte do processo de cura isso. Né? Assim, puxa vida, realmente eu não devia ter falado naquele momento. E dá uma vergonha, né, Claro padre, que dá. depois, né? Depois quando você faz a reflexão e fala, o que eu fiz, Senhor? Exatamente. Não era necessário falar naquele tom, não era necessário falar para aquela pessoa naquele momento. Né? E aí você vai percebendo que, puxa vida, ela teve uma reação porque eu causei essa reação. Né? Então, isso ajuda também nesse processo curativo. Uhum. E assim, as pessoas que têm essa dificuldade, que nem você colocou em relação à questão, né, que fica da mágoa, essa angústia que vai carregando, né, essa raiva que sente, né, a pessoa fica na escuridão. E a pessoa que, na verdade, de fato perdoa, os benefícios que existem, padre, sobretudo não somente para o corpo, mas para a mente também, para a sua espiritualidade. Como é que você vai conversar com Deus se você tem aquele peso no teu coração, não é? Sabe, aconteceu algum tempo atrás, eu não me recordo quando, mas até foi notícia na televisão de um pai que teve o seu filho assassinado, né? E esse pai, ele foi de uma generosidade imensa. Quando entrevistado, ele falou que ele perdoava o que fizeram com o filho dele. Né? No momento, ele queria viver aquele luto, mas que ele perdoava. Né? E espero que ele tome consciência onde ele está agora, falando do caso da pessoa, né, do outro que fez o mal. Espero que ele se recupere também para que ele tenha consciência do mal que ele fez na vida da família. Então, eu achei aquilo divino, porque por mais difícil que seja, em um momento de dor e sofrimento, no velório do filho, né, uma criança de 12 anos, um pai ter uma atitude daquela, né, vem mostrar de que realmente, muitas vezes, essa experiência do perdão, ela requer de nós uma força imensa. Né? Que às vezes nós não sabemos que temos. Exatamente. Por outro lado também, as pessoas que têm essa atitude, ela consegue enxergar melhor o mundo, ela consegue dialogar melhor com o mundo. Nada que o outro faça para você vai tomar proporções né, de que você não tenha controle. Né? O pior é quando a pessoa ela não consegue perceber, ela começa então a querer arranjar desculpas o porquê que o outro está fazendo isso para ela. Né? E o pior de tudo é que, em vez de enfrentar essa fragilidade, ela vai colocando outras pessoas no meio. Torna-se uma bola de neve e ela não é capaz, então, de resolver. Né? E isso é muito perigoso, faz muito mal para a saúde. E assim, na psicologia nós falamos também da persecutoriedade. Ela imagina que a pessoa o tempo todo está falando dela. Exatamente. E não necessariamente é assim, não? Não. Um desejo mimético de que o outro seja conforme ela queira, né? Exato. E muitas vezes precisa ir ao encontro dela e falar assim, realmente, vamos sentar, vamos esclarecer, não foi assim, me perdoa, me desculpa. Mas o problema também, Claudinha, é que muitas vezes nós temos muita dificuldade em falar, eu errei, eu não sei. Né? Como é difícil para o ser humano isso? Né? Eu acho que os nossos problemas familiares, os nossos problemas pastorais, o nosso problema dentro da igreja seria tão mais fácil. O nosso problema cristão falar assim, olha, eu não sei, quero aprender, você pode me ensinar? Né? Nós não temos essa capacidade ainda. Talvez, padre, seja mais difícil dizer que eu errei do que me perdoe. Exatamente. Olha. Exatamente. Por isso, na verdade, a maior dificuldade é chegar ao ponto de me perdoe, porque eu errei. Porque ninguém gosta de assumir a sua fragilidade. Ninguém gosta de assumir o seu erro. Né? Abrindo um leque maior, se os nossos políticos, né, fizessem um exame de consciência e falassem, realmente, olha, foi muito ruim, eu peguei, não era legal, eu assumo isso.
né? Talvez seria diferente, né? Mas quanto mais quer esconder, quanto mais quer arranjar culpados, mais ele acaba se auto-incriminando. A vida do ser humano também, com relação ao perdão, perpassa por isso. Quanto mais nós queremos arranjar desculpas, mais nós ficamos com o coração chagado, né? Revoltado. Nada que eu consiga enxergar vai fazer sentido. Nada que o outro faça eu vou conseguir sentido. Porque a minha vida eu estou remoendo aquilo. E aquilo que é mal curado não me deixa ser uma pessoa feliz na família. Por qual que é a maior dificuldade das famílias hoje, Cláudia? Falta de perdão. O perdão, o domingo, por excelência, que é o dia do Senhor, que é o dia da família se reunir, né? Fazem um frango assado, mata o porco, mata a galinha, faz o almoço. Hoje está muito difícil isso, por quê? É a sogra que está brigada com a cunhada que está brigada com o sogro, é a concunhada que falou mal da cunhada com a outra cunhada para a sogra. E o domingo que era para ser da família, torna-se cada um na sua casa, porque a falta de perdão, falta de diálogo, acaba interferindo isso. Isso é muito ruim, né? Não nos deixa ser livres, né? A liberdade cristã, ela perpassa por essa experiência do perdão também. Trabalhando com pacientes graves, pacientes fora de possibilidade terapêutica, naquele momento de se trabalhar com esses pacientes, a questão dos resgates afetivos, a possibilidade de pedir, né, perdão, ou então de ser perdoado, padre, é incrível como a gente observa que as pessoas verbalizam que está partindo em paz porque nunca tinha visto a avó, um exemplo, a avó sentada na hora do almoço, né, na mesma mesa que o pai está. Então, parte em paz porque agora existe isso. A doença acabou aproximando as famílias e percebendo que o menor, às vezes, nem lembra por que não se fala. Teve situações assim, que as pessoas que estavam sem se falar naquela família nem se lembravam, padre, porque há 25 anos eles não se falaram. E aquele adolescente, desde que ele nasceu naquela família, ele nunca viu, dentro da casa dele, a avó. E aí, em leito, né, já de morte, enfim, aí uma das maiores alegrias dele naquele momento é poder ver dentro do quarto o pai e a avó juntos. Mas, Cláudia, isso não passa muito da experiência do confessionário, né? As confissões que muitas vezes são proferidas e anunciadas, que falam dessa experiência familiar ou que toca a tangente do perdão, muitas vezes é de pessoas que esperam sempre pelo outro tomar iniciativa. Nunca elas tomaram. E nunca elas fizeram. É sempre na defensiva. Por isso que eu falo. Se ele vier, eu falo. Se ele vier, eu falo. Se ele vir conversar comigo, eu sou capaz de sentar, né? Mas eu não sou capaz de vivenciar aquele perdão. Eu sempre vou estar com uma pedra na mão esperando, porque eu preciso tocar, jogar na cara dele. Porque se ele me falar alguma coisa, eu vou revidar. Exatamente. Né? E talvez, irmão ou irmã, é aquilo que Jesus fala, né? Se alguém te der uma face, dê a outra. Né? Não se paga o mal com o mal, né? Pelo contrário, nós temos a oportunidade sempre de exercitar o bem. Né? E com a experiência do perdão não é diferente. Eu falo, não é impossível para aquele que ama, mas também é difícil para aquele que fica se autoacusando, né? Sem querer testemunhar essa graça no seu coração. Até porque tem pessoas que ficam se remoendo, né? Meu Deus, o que eu fiz? Ao invés de pedir perdão e se livrar desse peso de fato, fica remoendo de que não poderia ter feito. Enfim, não poderia ter feito, mas fez. Pronto, nós somos falhos. Todos somos falhos, mas a oportunidade que tem de reescrever a sua história com aquela pessoa, de pedir o perdão e seguir a sua vida e não errar mais, não, padre? Exatamente. Aliás, dentro da experiência de nosso Senhor Jesus Cristo nas comunidades, a maneira como ele exercitava isso, ele falava assim, um fato que chama muito a misericórdia dele, né, a chamada mulher adúltera, né, quando estavam para apedrejá-la, né, em nenhum momento Jesus perguntou qual era o pecado dela. Em nenhum momento Jesus pergunta, eles querem apedrejar você por quê? Em nenhum momento. Ele simplesmente faz uma indagação para o povo. Olha, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Quem não tem fragilidade no seu coração, atira a primeira pedra. Né? Aí ele se depara como ninguém atirou, aí que ele faz o diálogo com ela assim, ninguém atirou em você? Né? Se ninguém atirou,
quem sou eu também para tirar? Vá e não peques mais. Ou seja, o resgate da pessoa humana para Jesus é muito mais importante do que o pecado. O resgate da né? pessoa Jesus humana. não se preocupa com o pecado, se preocupa com o pecador. O resgate da pessoa para o seio da comunidade, ele é fundamental. A nossa vida, ela seria tão mais simples se nós tivéssemos exercitado esse pensamento também. Aquela pessoa com quem eu tenho dificuldade, o resgate dela na minha ação pastoral, na minha comunidade, ele é muito fundamental, melhor do que eu afastá-la, né? E hoje, infelizmente, acontece o contrário, né? Justamente por essa falta de sensibilidade, de carinho, de fraternidade, né? A gente fala, nós somos muito mecânicos, né? É descartável, a gente vive num mundo descartável, né? Exato. Ah, não serve mais para mim, então você é descartável. Eu já tenho outro, né? Mas a nossa vida não pode ser uma vida online, né? Mas tem que ser a base real, né? Se você tem uma amizade online, nós temos vários, acabou a amizade, eu vou lá e deleto, bloqueio, né? A vida real não, eu tenho que enfrentar essa vida real, né? E aí que vem então aquele sentimento nobre no coração de cada ser humano. Gente, olha só, vamos prestar muita atenção no que o Padre Reginaldo está trazendo aqui pra gente, até porque a vida é assim, ó, num estalo, ela passa tão rápido, a gente não pode perder tempo, mas ao mesmo tempo a gente não pode ficar naquela ansiedade, naquela angústia, né, de não, tem que ser tudo, né, daquele momento, e você acaba atropelando as pessoas. Na verdade, nós temos que realmente saber viver de forma saudável um dia de cada vez, sobretudo na sua vida emocional, na sua vida espiritual, né, na sua convivência. Mas agora nós precisamos ir para um breve intervalo e nós voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde. Nós estamos falando essa semana sobre o perdão com o Padre Reginaldo Padilha. Voltamos já já.